Digamos que ele tivesse defendido a democracia. O preço para quem faz isso é de mais de 100 milhões de em honorários advocatícios. É esse o preço? Enquanto ele não falar nisso, ele não está com moral suficiente para falar sobre nada. O Brasil acordou com uma notícia hoje, o que é curioso, né? A gente vai acostumando com os absurdos. Então tá envolvido aí o líder do governo, né? O líder do Lula no Senado, o senador Jacques Wagner e Rui Costa. Chegou finalmente, André Mendonça, meu irmão, você tá com a faca e o queijo pra gente realmente passar o Brasil a limpo, exorcizar essa nação. Olá pessoal, sejam bem-vindos. O meu nome é Bruno. Se você gosta e apoia o nosso conteúdo, então deixa o seu like e inscreva-se no canal. O tiro no pé de Lula. Acadêmicos de Niterói ficam em último lugar e é rebaixada. É isso mesmo. Acadêmicos de Niterói, que fez a homenagem bizarra ao petista Lula, ficou em último lugar e foi rebaixada do grupo especial do Carnaval do Rio de Janeiro na apuração desta quarta-feira. A escola fazia sua estreia na elite das agremiações neste ano. Ao longo da apuração, ela recebeu apenas 2 notas 10. O deputado federal Nicolas Ferreira não perdoou. Abre aspas. A escola foi rebaixada demonstrando como o Lula está afundando o Brasil. Isso sim foi uma homenagem muito bem adequada. Sua hora vai chegar. Fora Lula. Fecha aspas. Escreveu o parlamentar na rede social X. O senador Flávio Bolsonaro e pré-candidato à presidência também não perdeu a chance e comemorou o rebaixamento da escola de samba que homenageou Lula. Abre aspas. Lula é sempre uma ideia ruim, seja para governar o país, seja para um samba-enredo. Nunca nos esqueçamos, família é algo sagrado. Depois dessa escola, o próximo rebaixamento vai ser o do Lula e do PT. Fecha aspas, disse Flávio. Humilhado! Escola de samba de Lula é rebaixada. Para tudo que você tá fazendo, para você dar uma grande risada, para você soltar sua grande gargalhada. Gente, o Lula jamais imaginou que fosse acontecer isso nem no seu pior pesadelo. Olha aqui comigo, ó. A escola de samba Acadêmicos de Niterói, aquela que fez aquele desfile nojento homenageando o Lula em pleno ano eleitoral, aquela que ofendeu cristãos com fantasias de neoconservadores em conserva, ela acabou de ser rebaixada no Carnaval do Rio de Janeiro. E mais, o próprio governo Lula e o PT já estão admitindo que o desfile foi um desastre político completo. Eles já estão agora antevendo o rebaixamento do Lula na eleição de outubro. Humilhação total. Eu vou te mostrar tudo isso agora. Bora lá, gente. Acadêmicos do Niterói ficou simplesmente em último lugar na apuração do Carnaval do Rio e foi rebaixada para a Série Ouro. Leiam aqui comigo o que saiu no Globo. A Acadêmicos do Niterói ficou em último lugar na apuração do Carnaval do Rio de Janeiro e foi rebaixada do grupo especial. A escola retorna assim para a Série Ouro. Na apuração desta quarta-feira, a agremiação que homenageou o presidente Lula em desfile na Sapucaí perdeu pontos em praticamente todos os quesitos. Apenas na categoria Samba Enredo, a agremiação levou nota 10 e só de 2 jurados. Gente, a escola recebeu apenas uma nota 10 em apenas um quesito dos 9 avaliados. Ó, se você já acompanhou esse momento de julgamento das escolas de samba, tem muita nota 10. Eles falam quesito tal, 10, quesito tal, 10. Mas a escola foi um fracasso técnico completo. E não foi perseguição, não. Não foi conspiração. Foi incompetência mesmo. Foi um desfile mal feito que tentou compensar sua falta de qualidade com bajulação política, com militância lulista, esquerdista e progressista. E tem mais. O Igor Gadelha, lá no Metrópolis, revelou que o próprio governo Lula está fazendo um meia-culpa em off. Olha só como que um líder petista ele deu alerta sobre o que está acontecendo aqui, ó. Assessores de Lula admitem ter se preocupado demais com a questão jurídica, por temor da inelegibilidade, e ter se esquisito simplesmente de analisar previamente o possível impacto político do teor do desfile.
Uma das alas da escola de samba, que retratou a família tradicional dentro de uma lata de conservas, desagradou os evangélicos, eleitorado do qual Lula tenta se aproximar de olho nas eleições. Gente, no Lauro Jardim, saiu que a avaliação do PT e do governo foi de que o desfile foi um verdadeiro desastre. Olha aí a palavra, desastre. E isso com base em evidência, com base nas pesquisas. Todas as pesquisas e trackings que o Palácio do Planalto teve acesso apontam numa só direção. Foi catastrófico para Lula o desfile da Acadêmicos do Niterói. Não só o conjunto da obra não agradou a quem a essa altura o governo deveria querer seduzir, os evangélicos, mas foi pior. A ala que representou a família tradicional dentro de uma lata de conservas está sendo vista no próprio governo como símbolo do desastre. Todo um trabalho de aproximação com os evangélicos foi jogado fora, diz um líder petista. Gente, é exatamente isso. Lula e o PT sabem que cometeram um erro gigantesco. O desfile foi uma ofensa deliberada aos evangélicos, aos conservadores, ao agro, aos militares, tudo isso colocado como extrema-direita em fantasias de neoconservadores em conserva, como se fossem lixo, como se fosse algo velho, algo descartável. E por que isso foi tão burro politicamente, Deltan? Deixa eu te dar os números. Os evangélicos são 36% da população brasileira em 2026, contra 32% em 2022. Em 22, 69% dos evangélicos votaram no Bolsonaro, só 31%, menos de metade aí desse número, no Lula. E 48% dos evangélicos avaliam Lula negativamente. Só 21% hoje avaliam positivamente. Gente, Lula precisa desesperadamente dos evangélicos para ele ter qualquer chance em 2026. E aí o que ele foi lá e fez? Bancou uma escola de samba que ofendeu diretamente esse eleitorado, colocando evangélicos, assim como cristãos, agro, a família tradicional, todos como extremistas, como lata de conserva. E agora, hein? A escola foi rebaixada e o governo está reconhecendo em off que jogou fora todo o trabalho de aproximação com os evangélicos. Bem feito, gente. Dupla derrota pro Lula. Escola rebaixada na Sapucaí e eleitorado evangélico ainda mais afastado. Assim, o desfile ele foi um fracasso artístico e o rebaixamento aí comprova, e foi também um desastre político, e o próprio PT admite. Sabe o que mais foi patético? Ou talvez o que foi mais patético? Lula foi lá na Sapucaí, acenando pro povo como se fosse um Kim Jong-un, gente. Como se fosse lá o líder da Coreia do Norte, achando que aquilo ia ser glorioso. E o resultado? Último lugar. Rebaixamento. Humilhação nacional. A tentativa de usar o carnaval como propaganda política deu completamente errado. E ministros do STF dizem que atos de Moraes podem levá-lo ao isolamento. É isso mesmo. Decisão do magistrado sobre a Receita desagradou seus colegas. A decisão do ministro de mandar a Receita Federal rastrear quem teria acessado os dados dele e de seus familiares incomodou colegas do Supremo Tribunal Federal. O ato ocorreu no âmbito do inquérito sigiloso das fake news, aberto em 2019, sob a presidência de Dias Toffoli, que definiu Moraes relator. Bom, e a decisão do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, gerou desconforto entre integrantes da corte. O ato foi tomado no âmbito do inquérito das fake news. A medida ocorre em meio a suspeitas no Supremo de que a Polícia Federal tenha realizado apurações sobre integrantes da corte sem consentimento, no contexto do caso do Banco Master. Relatos internos indicam questionamentos sobre o uso de uma investigação iniciada há 7 anos para esse tipo de providência. Há registros de que a medida provocou resistência entre ministros e ampliou tensões institucionais entre órgãos envolvidos. Piotr, a gente traz essa apuração do nosso repórter Christian Costa, que essa decisão do ministro Alexandre de Moraes pode aí levá-lo ao isolamento da corte. A gente percebe desde ontem, né, quando foi deflagrada essa operação, um racha, um desconforto entre os ministros, também porque o ministro não teria compartilhado essa decisão com os demais colegas, né, de pedir à Polícia Federal para investigar a Receita Federal. E há uma suspeita, uma possibilidade de que o ministro Alexandre de Moraes esteja ali criando uma possibilidade para
fazer um dossiê, criar um dossiê ou documentos ali dos demais colegas. Ótimo, vamos punir todo mundo. Sobre sigilos fiscais, bancários, de imposto de renda, para também se resguardar em razão daquele contrato de 129 milhões de reais firmado com o escritório da mulher dele. Porque, como é sigiloso, nem os outros ministros sabem o que ele pediu para a Receita e nem o que a Receita está enviando exatamente para ele. Pode ser o quê? Se é sigiloso, ele pode pedir uma série de coisas. Para um ministro que mandava o auxiliar dele no TSE produzir determinadas provas para ele julgar depois, imagina só. Né? Então, não haveria, digamos, um pudor para contê-lo. Em que pese o fato, sim, e eu me junto a todo mundo aqui, da gente esperar que o Supremo publicamente reaja. Eles vão ter reuniões da Corte logo, que esses ministros que estão incomodados o façam publicamente, porque o Brasil é outro, o momento é outro, as pessoas não aguentam mais, a escola do Lula acabou de ser rebaixada, ou seja, esse tipo de manipulação, de opressão política via justiça, via cancelamento, ninguém mais aceita isso no Brasil, ninguém mais aguenta isso. Em que pese o fato de eu também esperar que esses ministros façam isso, se a gente pegar pelo menos os sinais que nos são permitidos até o momento, aquela reunião, no que foi vazado daquela reunião, e tomando pelo valor de face, ela não foi uma reunião positiva. Por mais que tenha saído ali uma carta dizendo estamos todos juntos, eu não sei do que e tarará, não foi uma reunião positiva. Ali tinha muita divergência e muito incômodo. O Supremo lá atrás permitiu que se criasse essa figura praticamente, abre aspas, com todo o perdão da palavra, tá? Mítica do superministro Alexandre de Moraes. Ele era assim tratado por boa parte dos advogados e gente aqui do sistema financeiro, de empresas, associações, com o Moraes não dá para mexer. Foi exatamente no que acreditou o Vorcaro. O Vorcaro só existe, o escândalo do Banco Master só existe, esses casos só existem nessa proporção, porque alguém acreditou que bastava estar próximo de um ministro do Supremo Tribunal Federal, seja pelo acordo que fez com o escritório de advocacia da esposa, pagando um valor muito superior a todos os outros contratos de advogados que o próprio Master fez, que você estaria livre de qualquer coisa. Era um Brasil que já não existe mais. Nós temos hoje um Supremo que, convenhamos e não podemos perder isso de vista, um Supremo que está acuado com escândalos que estão no pescoço, né, acusações de escândalos ali de 2 ministros do Supremo. Esse Supremo super poderoso, essa super corte não existe mais como jamais deveria ter existido. Mas parte do Brasil, parte da advocacia, parte do empresariado, parte do mundo econômico, parte da sociedade gostou. E os próprios ministros viram o Alexandre de Moraes salvando a democracia, a corte. Não estava. E eles deviam pagar por isso, por essa crença absurda que tiveram e o privilégio que deram ao Alexandre de Moraes de se achar o dono do Brasil. Nada disso mais existe. O Alexandre precisa explicar o contrato da mulher, precisa explicar quais foram exatamente o conteúdo daqueles 8 telefonemas que ele deu para o presidente do Banco Central. Tem uma série de coisas que ele precisa explicar. Ele precisa explicar, o Toffoli precisa explicar, o Fachin precisa explicar o que está acontecendo na gestão dele à frente do Supremo Tribunal Federal. Então, quer dizer, eu não tenho um Supremo muito, muito unido como já esteve. Inclusive para arrebentar a democracia, para, digamos, subverter o Estado Democrático de Direito, o devido processo legal e a ampla defesa, que foi negado por muita gente. Coisa que o próprio Fux, naquele voto dele, confessou. Julgamos sob forte pressão. Não existe mais. A pressão é no sentido contrário agora. Chega disso. Então, quando a gente vê esta informação especificamente sobre o Supremo Tribunal Federal, de ministros incomodados, primeiramente eu espero que eles o façam publicamente, mas nos bastidores precisa ir além, porque o que a gente está vendo é o ministro Moraes novamente dobrando a aposta. Sabe outra coisa que precisa acabar? Quer dizer, é isso que você está dizendo, é o salvador da democracia. Não, coisa nenhuma. Você não assassina as liberdades individuais para salvar a democracia. Isso aí é coisa de maluco. Agora, os colunistas, jornalistas que fingem que está percebendo só agora, que há uma ditadura ainda está agonizando. A ditadura do judiciário, eles falam, não, mas é bom ressalvar que o trabalho do ministro Moraes em defesa da democracia, vamos parar com essa bobagem. Vamos parar com essa bobagem, quer dizer, o que ele fez?
Para isso, ele trabalhou ao contrário e mais. Digamos que ele tivesse defendido a democracia. O preço para quem faz isso é de mais de 100 milhões de em honorários advocatícios. É esse o preço? Pode fazer isso? Pode dar uma causa para uma mulher, salvar com o dinheiro dado por um bandido que pagou justamente para que fosse corrompido um ministro. Não interessa se está casado, não interessa isso. E é esse o preço? Então eu também vou querer salvar o Brasil de vez em quando para ganhar 5 milhões. Tem preço? É assim que esses jornalistas tratam. Ele salvou a democracia. Sim, fala explica o honorário que ele recebeu, os honorários. Sim. Explica isso, é isso que eu quero saber. Enquanto ele não falar nisso, ele não está com moral suficiente para falar sobre nada. Nada. Mais um dia normal no Brasil. O Banco Central decide hoje liquidar, ou seja, fechar mais um banco. E agora a situação se aproxima muito mais do governo do PT. O Brasil acordou com uma notícia hoje, o que é curioso, né? A gente vai acostumando com os absurdos. A notícia é: Banco Central decreta liquidação extrajudicial do Banco Pleno e da Pleno DTVM, que faziam parte do Master. Então aqui é uma continuação da investigação do escândalo do Banco Master, dos títulos fraudulentos, do golpe, né, da maior fraude bancária da história do Brasil. E aí descobriram que tinha um outro banco fazendo conluio com o Banco Master e foram lá e liquidaram o banco. O dono desse banco se chama Augusto Lima. Então vamos analisar isso aqui, essa é a primeira matéria. Augusto Lima. É esse aqui, ó. Esse cidadão, um cara de santo, né? Um cara legal. Quem é Augusto Lima? Dono do Banco Pleno e ex-sócio de Daniel Vorcaro. Empresário baiano, o cara da Bahia. Foi alvo de operação Compliance Zero. Eu falei em inglês agora. Compliance Zero comprou o banco em pleno 2025 e ampliou negócios com a Credicesta em parceria com o Banco Master. Compliance Zero foi onde, em novembro do ano passado, onde começou todo esse bafafá. Mas por que essa pessoa é importante? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Vamos dar uma olhada nesse cidadão. Banco Pleno era de banqueiro ligado a petistas na Bahia. Aqui é o que muita gente já está falando há muito tempo, tá? O epicentro do escândalo do Banco Master não é nem o Daniel Vorcaro, é o lado baiano do Banco Master, Daniel Vorcaro envolvido também, mas o epicentro de toda essa fraude, de todo esse escândalo, é o lado do PT na Bahia. E aqui a matéria mostra com mais claridez, né? Banco Pleno era de banqueiro ligado a petistas na Bahia. Augusto Lima é ex-sócio de Daniel Vorcaro e foi responsável por ligações com políticos do PT na Bahia, como o ministro da Casa Civil, Rui Costa, e o líder do governo no Senado, Jacques Wagner. Peraí, então tá envolvido aí o líder do governo, né, o líder do Lula no Senado, um senador Jacques Wagner e Rui Costa. Chegou finalmente, André Mendonça, meu irmão, você tá com a faca e o queijo pra gente realmente passar o Brasil a limpo, exorcizar essa nação. Ainda na saga do Banco Master, o Banco Central liquidou nessa quarta-feira o Banco Pleno, que utiliza a marca Credicesta de Augusto Lima, ex-sócio de Daniel Vorcaro. Segundo o Banco Central, a liquidação do Banco Pleno foi adotada após o agravamento da situação econômico-financeira da instituição, que passou a ter dificuldades para pagar suas obrigações no dia a dia. O órgão também apontou descumprimento de normas e de determinações da própria autoridade reguladora. Augusto Lima é banqueiro ligado a petista na Bahia, como Rui Costa e Jacques Wagner. O crescimento do Master começou com a união entre ele e Daniel Vorcaro. E aqui, ó, toda a esculhambação da fraude bancária começou quando esse cara do PT se aliou a Daniel Vorcaro e os dois começaram a fazer a festa, né, que todo mundo hoje já conhece. No que eles romperam a sociedade, Augusto Lima ficou com o Banco Pleno, que tem um cartão de crédito Credicesta, e uma rede estatal de supermercados na Bahia. E aí fazia consignar e falei quais os crimes eles cometiam. Foi Augusto Lima que fez os contatos com Ricardo Lewandowski, do Lula, para contratá-lo como consultor jurídico do Banco Master. Rapaz, isso aqui eu tô vendo agora, não tinha visto não. O cara que tá no epicentro da fraude bancária, esse Ricardo Lima, né? Ricardo Lima não, Augusto Lima, foi ele que contratou o Lewandowski.
como consultor jurídico e com a ajuda do líder do governo, Jacques Wagner. Ele esteve também na reunião de Daniel Vorcaro com o presidente Lula no final de 2024. Já estamos falando isso há muito tempo. Faltava uma prova, uma comprovação. Tá aí o banco pleno do PT, ligado ao PT na Bahia, que contratou o Ricardo Lewandowski. Esse detalhe eu não tinha lido a matéria toda. E o cara foi preso, tá? O Augusto Lima está preso. Ou foi preso e foi liberado. O STF deve ter liberado ele, provavelmente. Mas o Master chegou no governo. O Master, esse escândalo da fraude bancária, chegou no Lewandowski, nos ministros do Lula, no líder do governo do Lula, chegou nos ministros do STF, Alexandre de Moraes e Dias Toffoli, chegou no Lula, tá chegando em todo mundo. Eu tô querendo ver quando é que vai chegar no que eles falam que é o centro, na direita, porque eu não tô vendo o pessoal do centro-direita aparecendo em nenhuma dessas novas investigações ou nessas informações que estão sendo divulgadas pela imprensa. O que tá aparecendo, que tá claro, é que está chegando só em petismo na esquerda, no governo e no STF. É por isso que eles agora estão nesse consórcio. Na minha percepção, está tendo uma briga para ver quem é que vai se estripar nisso aí. É o governo tentando jogar o STF na fogueira. Agora, STF, está na hora de vocês jogarem também o governo na fogueira. Não pode deixar apanhar, ficar quieto e não revidar, né? Então eu torço pela briga dos dois.